Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? E eu estou muito feliz, muito grato a Deus por mais uma oportunidade de eu entrar aí na sua casa, de eu ter acesso a você e poder compartilhar da palavra de Deus. Irmãos, como vocês sabem, aqui eu não falo de religião, eu prego apenas o Evangelho que transformou a minha vida muitos anos atrás e com certeza pode transformar a sua também. Basta que você abra o seu coração, que você tire todo o preconceito e que você entenda que Jesus, ele transcende qualquer religião, qualquer instituição criada pelo ser humano. Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E hoje Ele intercede por mim e por você. Por isso eu creio que você não chegou aqui por acaso. Deus já estava providenciando esse momento para que Ele tocasse no seu coração. Amém? Eu sei que eu estou falando aqui para milhares de pessoas, mas eu gosto sempre de imaginar que é você somente que está me ouvindo. Você que muitas vezes tem passado por lutas, por dificuldades, mas hoje eu quero falar com você especificamente. Você que se sente a pior pessoa do mundo, aquela pessoa indigna de ter um relacionamento íntimo com Deus. Se você reparar nas mensagens que eu trago aqui, são mensagens simples porque eu quero que você entenda que o Evangelho é simples. O próprio Jesus disse: "Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu." Sabe por que Jesus se comparou ao pão? Porque o pão é acessível para todas as pessoas. Seja uma pessoa muito simples, em qualquer parte do mundo, ela consegue ter acesso ao pão. Então Jesus, ele quer ser acessível a você. Você que muitas vezes se acha tão fraco, tão incapaz. Hoje essa mensagem vai tocar o seu coração. Inclusive, irmãos, o objetivo dessa mensagem é mostrar para vocês que qualquer pessoa pode ter um encontro com Jesus, pode ser transformado por Ele. Sabe o que acontece? Eu estava assistindo um vídeo no Instagram de uma moça contando o testemunho dela daquilo que Jesus fez. Foi um milagre. E ela estava emocionada. Só que aí, irmãos, teve uma pessoa que fez o seguinte comentário. Ele disse assim: por que será que as pessoas elas se convertem justamente no momento que elas estão no fundo do poço? Essa foi a primeira pergunta que eu li, que eu achei interessante, porque as pessoas têm uma mania de julgar, né? Julgar a pessoa só porque estava passando por luta, agora quer ir para a igreja, quer buscar a Deus. Como se essa pessoa que está julgando, ela fosse boa o suficiente para buscar a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que todos nós estamos afastados da glória de Deus e não há ninguém, nenhum justo sequer, que busque a Deus. Ou seja, foi Deus que veio ao nosso encontro, Deus é que providenciou a nossa salvação antes mesmo de nós o conhecermos. Isso porque, irmãos, todos nós nos corrompemos. Por causa do pecado que está em nós, nós nos desviamos como ovelhas desgarradas, é o que diz a Bíblia. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E essa foi a maior prova de amor que alguém poderia fazer. O justo morrendo pelo injusto, o santo morrendo pelo pecador. Irmãos, não existe uma história de amor mais linda e mais profunda do que o amor de Deus por nós. Amém? E eu quero então comentar sobre um outro comentário que eu vi nesse vídeo, onde a pessoa disse assim: é verdade, todo cristão, todo evangélico, católico, ele é sempre ex alguma coisa. E a pessoa estava zombando, né? Estava zoando. E eu pensei, é verdade, gente, faz sentido. Todos nós temos um passado que não é tão maravilhoso assim, né? Eu falo isso porque às vezes a gente tem mania de olhar para os apóstolos, olhar para os homens, as mulheres de Deus, e a gente começa a pensar, nossa, como essa pessoa ela é capacitada, habilidosa, ela é usada por Deus, e a gente se esquece que todos nós temos um passado. E então todo cristão, se for analisar, é verdade, todo cristão é ex alguma coisa, ex-mentiroso, ex-baladeira, baladeiro, não é? A gente gostava de balada, de festa, de curtição, ex-beberrão, ex-drogado. Então, irmãos, todos nós temos um passado sujo, um passado no qual a gente se envergonha.
porque grande foi a vitória que Jesus conquistou para nós e agora nós não queremos de forma alguma aquela vida que nós tínhamos antes. E isso se nós realmente nos convertemos de verdade, não é assim? E converter, irmãos, não é converter para a religião, não. Converter significa o quê? Você está indo num caminho e aí você faz uma conversão. Você dá meia volta e agora você vai no caminho de Deus. Você estava caminhando para o abismo, para o inferno, mas agora você está indo na direção da luz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero ler só um versículo para não tomar o seu tempo, mas antes eu só peço que você se inscreva. Clica aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, na oração da manhã, no vídeo da tarde que eu coloco e também na oração da noite. Então venha participar junto comigo. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler só um versículo aqui e depois nós já estaremos orando. Eu quero muito que Deus te abençoe, Ele te renove e Ele te fortaleça em nome de Jesus. O versículo, irmãos, está lá em Isaías, capítulo 43, o versículo 1. Olha o que está escrito. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Talvez você não saiba, mas o contexto onde Deus falou isso aqui, quando Deus falou, é profundo. Sabe por quê? Deus acabou de dizer, ó Israel, eu resgatei você, eu te chamei pelo nome, você é meu. Só que, irmãos, o mais interessante é que nessa época aqui, Israel estava totalmente rebelde, estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E mesmo assim, Deus falou com o seu povo, você é meu, eu te chamei pelo nome, eu não vou abrir mão de você. Irmãos, olha a misericórdia do Senhor, olha a graça dele em relação à nação de Israel e da mesma forma Deus tem compaixão de você. Amém? A Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor se compadece de nós assim como um pai tem compaixão do seu filho, porque Deus sabe que nós somos pó, nós não somos nada sem Deus. Amém? Então, Deus falou com o seu povo justamente numa época que Israel estava rebelde, voltada para a idolatria, porque o povo de Israel estava idolatrando os deuses das outras nações e também Israel estava pecando absurdamente. Sabe quando você perde aquele temor e aí você não tem mais nada que te segura? Assim estava Israel, achando que não precisava prestar contas a Deus, e então o pecado, a promiscuidade já tinha tomado conta de tudo. Mas foi então que a misericórdia de Deus foi demonstrada sobre este povo, através do profeta Isaías. Irmãos, muitas vezes, deixa eu explicar uma coisa, a gente está tão frio, está tão fraco espiritualmente, que a gente pensa assim, a única coisa que me sobra é pagar pelos erros que eu cometi, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me perdoar. Irmãos, o que eu mais percebi na minha caminhada cristã é que quanto mais eu errava, mais a misericórdia de Deus me alcançava, mais a graça superabundava sobre o meu pecado. E talvez você pense assim, pastor, mas então é fácil, né? Você pode pecar à vontade e depois a graça de Deus vai ser maior ainda na sua vida. Mas irmãos, Deus ele faz isso com pessoas que ele sabe que podem se arrepender, com pessoas que ele sabe que não querem viver aquela vida. Quando você tem isso no seu coração, sabe, o desejo de andar com Deus, apesar das suas falhas, Deus ele vê a sua intenção, ele conhece o seu interior e Deus sabe que você precisa, na verdade, de motivação. Você não precisa de condenação, você precisa de compaixão, você precisa do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.